Capacidade rodoviária. Conceitos iniciais. Neste primeiro módulo, vamos ver os conceitos básicos relativos à capacidade rodoviária. A capacidade rodoviária envolve dois aspectos a serem estudados. O primeiro é calcular o número máximo de veículos por hora numa dada rodovia. E o segundo aspecto é determinar as características técnicas de uma rodovia para suportar um determinado tráfego. A bibliografia básica para este estudo é o Manual Americano Highway Capacity Manual, HCM, cuja edição de 2010 está na sua 6ª edição, e é a bibliografia internacionalmente usada para esse tipo de estudo. Complementarmente, sugere-se estudar os manuais de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais, de 1999, e o Manual de Estudos de Tráfego, de 2006, ambos do DENIT e disponíveis no site do DENIT. Vamos a alguns conceitos iniciais. Chama-se volume de tráfego ou fluxo de tráfego o número de veículos que passam por hora em uma determinada faixa de tráfego, se for rodovia com faixas múltiplas, ou o total nos dois sentidos, no caso de rodovia com pista simples. Assim, para rodovias com várias faixas de tráfego, normalmente se refere a volume de tráfego como volume numa única faixa. Já no caso de rodovia com duas faixas de tráfego apenas, o volume de tráfego é obtido no total das duas faixas de tráfego. O volume de tráfego é calculado pelo produto de duas variáveis, a densidade de tráfego e a velocidade. A densidade de tráfego é expressa em número de veículos por quilômetro e a velocidade em quilômetro por hora. Assim, o produto resulta em unidade de veículos por hora. Normalmente, a densidade de tráfego é a variável de mais difícil medição, uma vez que obter-se a quantidade de veículos por quilômetro numa rodovia, é necessário uma visão aérea para se contar o número de veículos num intervalo, numa faixa de 1 km. Já o volume de tráfego e a velocidade são grandezas fáceis de serem medidas no campo. Assim, normalmente, a densidade é a variável independente calculada pela quociente entre o volume de tráfego e a velocidade. Vamos ver a relação entre essas grandezas, começando pela relação entre densidade e velocidade. Ora, se numa dada rodovia a densidade de tráfego é muito pequena, nós temos poucos veículos trafegando por quilômetro, a velocidade será muito elevada, será a máxima. No entanto, à medida que aumenta o número de veículos por quilômetro, aumenta a densidade, a velocidade cai por força da quantidade de veículos. Assim, a relação entre essas duas grandezas é sempre uma curva decrescente. Assim, se o volume de tráfego é o produto entre a densidade e o volume, num ponto qualquer corresponde à área do retângulo sob essa curva. Se é a área do retângulo, existem dois pontos de mesma área. Um ponto onde a velocidade é alta e a densidade é baixa, e um ponto onde a densidade é alta e a velocidade é baixa. Logo, nesses dois pontos se tem o mesmo volume de tráfego. Pode-se concluir também que, se a curva é decrescente, haverá um ponto onde a área desse retângulo será a máxima. Ou seja, haverá um ponto
onde a combinação da densidade e da velocidade dará um maior volume possível de veículos. E é esse ponto que é chamado de capacidade de tráfego. Vamos ver a relação entre o volume e a densidade. Ora, nós acabamos de ver que o volume de tráfego pode ser obtido para duas situações de densidade. Uma densidade baixa com volume alto e uma densidade alta com a velocidade baixa. E vimos também que existe uma quantidade máxima, um volume máximo de veículos. Logo, essa curva só pode ser uma curva que ascende e depois descende, indicando que é possível obter-se o mesmo volume de tráfego para duas densidades diferentes. Por sua vez, a relação entre o volume e a velocidade mostra também que é possível obter o mesmo volume de tráfego para duas velocidades. Em consequência, essa curva tem que ter um ponto de máximo e é possível acontecer o mesmo volume de tráfego para duas velocidades diferentes. Assim, estudos experimentais têm demonstrado esta premissa teórica. Por exemplo, esse é um dado experimental, que é uma medição na rodovia I-405, em Los Angeles, mostrando que este gráfico mostra a relação entre velocidade e volume de tráfego. Inicialmente, provavelmente nas primeiras horas da manhã, a densidade de tráfego era muito baixa e a velocidade era a máxima permitida, 70 milhas por hora. À medida que foi aumentando a densidade do tráfego ao longo do dia, essa curva tendeu para uma redução de velocidade, conforme esperado. À medida que aumenta o número de veículos, a densidade aumenta, a velocidade tende a diminuir, chegando a um ponto de máximo que, com o aumento da densidade, a velocidade começou a cair, indicando nitidamente, experimentalmente, que há um ponto de máximo, um volume máximo de tráfego. Esses pontos fora da curva ou fora da nuvem indicam que eram veículos que estavam ou saindo da estrada para pegar uma saída, ou veículos que tinham acabado de entrar na rodovia através de um dos seus acessos. Ou seja, esses pontos não eram representativos, mas a nuvem de pontos é claramente indicada do acerto da teoria. Assim, o que variou ao longo do dia? O que variou foi a densidade de tráfego, que num determinado instante chegou um valor tal correspondente ao máximo volume de tráfego. Assim, se for colocado num gráfico tridimensional, o lugar geométrico dos pontos que representam a relação volume, densidade e velocidade será uma superfície cuja projeção no plano velocidade versus volume será uma curva do formato desta curva vermelha. Já a projeção dessa superfície no plano velocidade versus densidade será uma curva decrescente da forma azul. E a projeção no plano volume versus densidade, uma curva do formato verde. Esses são os conceitos iniciais relativos à capacidade de veículos.